Ambiente, Agricultura e Abastecimentos para participar da 34ª reunião ordinária para prestar esclarecimentos sobre a falta de água em vários bairros do município de Santa Luzia e as medidas solutivas que serão adotadas pelos órgãos responsáveis. Então, convido o senhor Carlos Roberto, engenheiro da Copasa, o senhor Hudson, representante da Secretaria do Meio Ambiente. Passa a vinda ao plenário, por gentileza. Bom dia a todos. Eu, como representante... Só um minuto, Hudson, por gentileza. Para iniciarmos as discussões, passarei a palavra para os convidados para a apresentação. Logo após, abrirei a palavra para os vereadores, para cada vereador fazer os seus questionamentos. Pois não, Hudson. Ok. Bom dia novamente. Eu, como representante da Secretaria de Meio Ambiente, a pedido do Dr. Wagner, deixar claro que a Secretaria de Meio Ambiente ela é apenas interlocutora nesse momento, por eu ter trabalhado muito tempo lá na Copasa, então tem uma interlocução direta com o pessoal da Copasa. O contrato ele é gerido pela Secretaria de Obras, mas o contato mais frequentemente é com a gente, né, Carlos? Então, eu estou aqui nesse momento, mais como ouvinte, e passando a palavra agora para o Carlos, para qualquer questionamento. Estou aqui à disposição também para qualquer questionamento dos senhores. Tá? Bom dia. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos que compõem a mesa, bom dia aos demais vereadores e bom dia a todos que estão assistindo. Em relação à questão do abastecimento, né? Nós tivemos, antes aí do feriado de 12 de outubro, tivemos aí uma questão de temperaturas elevadíssimas no estado como um todo, né? Até em outros estados também, com recordes de temperatura, Belo Horizonte e outras cidades, e o interior também, batendo ali 38, teve cidade de Minas aí com mais de 40 graus. E o que acontece? Nesse período, a Copasa, ela trabalhou, né, através com a equipe aqui de Santa Luzia, a nossa sede da gerência é aqui, né, estamos aqui presentes com todo o nosso corpo técnico, e foram feitas algumas manobras no sistema, que é tanto da macro-operação quanto da micro-operação, para a gente conseguir, né, fazer o abastecimento da melhor forma possível. A Copasa também, ela disponibilizou, ela tem alguns caminhões-pipa que já fazem reforço de abastecimento, e foram disponibilizados mais caminhões-pipa nos dias mais críticos, mais quentes. A partir do dia 12 de outubro, né, dia do feriado, o contato constante que a gente está aqui, a nossa equipe sempre trabalhando, e essa gestão tanto do sistema, que acompanhar direto o nível de reservatório, quanto do abastecimento dos caminhões-pipa. A partir do dia 12, o sistema voltou ao que era antes desse momento de elevadas temperaturas, né? Em cima disso, a Copasa fez algumas obras, algumas interligações. Estamos executando um serviço ali na região do bairro Bom Destino, uma nova rede de interligação, e uma outra rede também que foi começada aí no dia 15. E a empresa tem algumas outras obras dentro da concessão, né, que já foram realizadas,
Tem uma obra ali numa rua que chama a Malha Caldas, que é um reforço. Tem agora a região do Cerro, que é uma outra obra que já está com a licitação, já tem uma empresa que já venceu a licitação, agora só para começar, né, a obra, né, a obra mesmo, colocar as máquinas aí na pista. E é isso, a gente, né, a equipe nossa, né, como um todo, tanto a parte nossa da gerência regional, do escritório local, quanto da nossa parte de macro-operação, né, a gente trabalhou em conjunto nesse período, e por causa dessa situação de elevada temperatura que ocorreu, né. Desde o dia 12, é repetitivo, mas a gente já está aí com o sistema, né, da forma como era antes, sendo que alguns pontos a gente percebeu que, com o dia a dia, o sistema é muito dinâmico, né, e aqui a gente é abastecido, grande parte aqui do município, pelo sistema integrado de abastecimento metropolitano. Então, são situações que a gente vai acompanhando, vai fazendo medições, vai vendo o dia a dia, e a gente tem algumas situações que a gente consegue alterar o sistema para ver a melhor forma de um atendimento. Então, da forma geral, né, foi essa situação que ocorreu, e estou aqui à disposição para qualquer tipo de pergunta. Questão de ordem. Vereador Nilcim. Tá. Senhor Carlos, né? Isso. Senhor Carlos, então tá. Eu não sei onde está o erro aqui, não. Mas no dia 13, é Carlos Roberto? É um ofício que eu emiti para o senhor, e para a Copasa, e o senhor me mandou aqui falando que estava normalizado a situação na Rua Esmeraldas. Né? No dia 14, tá? Aí eu gostaria que prestasse atenção nesse áudio aqui, ó. O bobo aqui foi falar com o munícipe, olha, graças a Deus resolveu. A água aqui é o seguinte, cara. Todo dia a Copasa corta a água, entendeu? Entendeu? Aí, só às vezes de madrugada que a água tem pressão, aí que sobe para a caixa, porque hoje mesmo agora, durante o dia agora, não tem água, entendeu? A água da Copasa não tem, a água da rua, né? Então é foda, só, tá meio complicado aqui, só. Não sei o que tá acontecendo. Esse relato aqui... Beleza, irmão, obrigado. Olha pra ele. Ô, Nilson, bom dia, tudo bem com você? É o gordo aqui do sanduíche que está falando, beleza? Aqui, fala seu negócio. Você não teria condições de olhar um sistema para nós e no que está acontecendo aí, não? Com o pessoal da Copasa, não? Porque tem 8 dias que ali na Rua Esmeraldas, aí no bairro 8 dias sem água. 8 sem dias. Água, cara. A gente tenta entrar em contato com eles aí e não consegue, entendeu? A gente fechou nossa loja física ali na Rua Direita. Aí montamos lá na casa de Mércia e Rafael uma cozinha, entendeu? Eles moram na Rua Esmeralda ali. E, pelo jeito, nós vamos ter que ficar sem trabalhar, cara. Porque não temos. Tem água lá, tem 8 dias que não tem água lá. 8 dias está faltando água. Não tem como você olhar para nós isso aí, não, por favor, cara. O pessoal tá querendo fazer uma vaquinha lá, juntar todo mundo para comprar um caminhão-pipa de água. A gente não conhece mais ninguém. Um detalhe, caminhão-pipa. Você consegue olhar para a gente isso aí, por favor? E dar uma solução pro pessoal do bairro lá? Fico muito agradecido, cara. Deus te abençoe, viu? Fica com Deus. Cara, o que mais me impressiona é a educação de um cidadão com 8 dias sem água. Com 8 dias sem água na sua casa. Ele ainda consegue ter educação de pedir por favor, senhor. Ele tinha que pôr fogo na Copasa, ele tinha que pôr fogo na minha casa, ele tinha que pôr fogo na casa do prefeito lá em Belo Horizonte. É isso que ele tinha que fazer. Pegar esses caminhão-pipa saindo da porta da Copasa e furar os pneus dele tudo. Porque 4 caminhões-pipa, gente, para uma cidade de 300 mil habitantes. Vou tirar a máscara aqui, fica mais fácil falar. 4 caminhão-pipa, gente. Entendeu? Um cidadão ainda consegue me pedir educadamente, como se eu estivesse fazendo um favor para ele, cara.
Isso é inadmissível, senhor. Isso é inadmissível, porque a conta dele está paga. Como assim? Pedindo encarecidamente para me olhar isso. 8 dias sem água na caixa. 8 dias. É igual eu falei, infelizmente, nós vivemos num mundo muito pacato aqui, uma cidade muito pacata, tá? É uma cidade muito pacata pro meu gosto. Porque para mim, se não resolve por bem, vai por mal mesmo. Venha lá, queimasse fogo, pusesse fogo na porta da Copasa, igual fizeram com os pneus lá subindo a doutor Francisco Viana Santos, fecharam a rua lá e não deixaram o ônibus passar, porque lá tinha 15 dias sem água. 15 dias sem água. No Petrópolis Imperial e Industrial. Bonanza. Né? E isso, gente, eu estou falando aqui no dia 14. No dia 14. Tá aqui, para quem quiser ver as datas. Ainda bem que isso aqui fica data. Então, Carlos, eu acho que você tem que olhar esse meio aí de interlocução aí, porque não está batendo as informações do munícipe com os da Copasa, não. A Copasa, infelizmente, dá uma versão. Os munícipes dão outra. E eu acredito nos munícipes. Porque é a carne que sangra que sente a dor, tá? A carne que sangra que sente a dor. Porque o dinheiro no bolso todo mês tem que entrar. Porque se não entrar, eles vão lá e cortam o fornecimento cidadão. Não é isso que acontece? Será que foi descontado na taxa daquela diária lá? Que é cobrada a taxa mínima é em cima de 30 dias. E esses dias que ficou sem água? Descontou? Teve alguma redução? Teve alguma redução na conta do mês? Na taxa mínima? Pô, não houve fornecimento do mês, ué. Não houve. Comprando, pagando gato por lebre, ué. Você está pagando... Hã? Não é. Quem é? Pelo menos o ar ainda está bom. Mas não está pagando é nada, César. Não, está pagando é tudo e recebendo nada. Ficou 8 dias sem fornecimento. A taxa mínima é calculada em cima dos 30 dias. E aí? Todo mundo tem que procurar justiça. Todo mundo tem que começar a movimentar, gente. Porque não dá para a gente deixar a nossa população à mercê nessa hora. Dessa vez aconteceu, já vem melhorando por causa das chuvas, mas e aí, daqui a pouco? Vai e vem de novo. Dor de barriga não dá uma vez só não, viu? Falaram que o Rio das Velhas nunca mais enchia. Que encheu em 97. Não fez obra nenhuma nele. O que aconteceu? Inundou. Santa Luzia virou um caos. Parecia um tsunami. Então, aqui, ó, Carlos, me desculpe, tá? Porque isso aqui não pode acontecer no nosso município. Vereador César. Quero aproveitar aqui, o Nilson até levantou a situação, cheguei até a anotar aqui para não esquecer. Estamos falando aqui hoje de algumas verdades e mentiras, então eu gostaria de ouvir, senhor Carlos, né, do senhor mesmo, diretamente aqui ao vivo e a cores, que eu quero acreditar que seja mentira. Quero acreditar que seja mentira. Quero saber quantos caminhões-pipa nós temos aqui em Santa Luzia para resolver essa situação emergencial. Porque ficar 8, 10, 15 dias sem água é inadmissível. Enquanto, né, vamos dizer, a gente tem a consciência de que pode ter algum problema na rede, que precisa fazer algum reparo, de que o sol está quente, etc, etc. Ok, vamos relevar isso entre aspas. Mas nós ficarmos com algo que a gente sabe, né? Quero saber se isso é verdade. Algo que a gente sabe, nós ficarmos aqui com 4 caminhões-pipa para assistir o que eu assisti no Bonanza. Eu estive lá pessoalmente no Bonanza, e quando o caminhão-pipa chegou lá, parecia uma festa, faltaram soltar fogo de artifício. Parecia que nunca tinham visto um caminhão-pipa na vida deles. Aquilo foi vergonhoso, pelo menos para mim, enquanto representante da Câmara Municipal, enquanto parlamentar, eu não sabia o que eu fazia ali, se eu ia embora, se eu enfiava a cara no buraco, porque, querendo ou não, nós também temos responsabilidade nisso. Então, eu quero acreditar, Carlos, com muita veemência aqui, eu gostaria que o senhor me dissesse quantos caminhões-pipa nós temos aqui em Santa Luzia para resolver situações emergenciais. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Deixa o Carlos responder primeiramente. Sobre a questão da Rua Esmeralda, né? Vou verificar com a equipe o que ocorreu, porque a informação que eles me passaram foi essa. Eu gostaria que o senhor vereador passasse para a gente o número do imóvel, ou entre os números,
para a gente fazer uma verificação de forma pontual, tá? Essas informações eu peguei com a equipe responsável pela operação. Então, considerando que esse áudio é do dia 13, né? 14, eu não sei como está a situação do dia 14 para frente, tá? Mas, de qualquer forma, vou pegar os números e a gente verifica a situação da Rua Esmeralda de forma pontual. Existem algumas situações, né? Esse tempo todo tem que ver o motivo, tá? Algumas ocorrências de falta d'água ocorrem por causa de, né, igual o senhor vereador falou, sobre alguma manutenção, e depois o sistema tem que retornar, tá? Em relação à questão dos caminhões-pipa, a gente tem um contrato da região metropolitana de Belo Horizonte que a gente faz essa distribuição, né, da quantidade de caminhões-pipa, tá? Então, baseado no que a operação vai verificando, né, no decorrer das situações, seja em tempos mais quentes, seja em tempos mais frios, tá? Então, hoje, no nosso monitoramento do nosso sistema, que a gente tem lá, né, acompanha direto, e pelas quantidades de ocorrências de falta d'água, né, falando nessa semana, tá? Nós estamos contando hoje no município com 3 caminhões, mas é que o sistema, pela quantidade, o nível dos reservatórios hoje está cheio, está satisfatório. Lógico, tem alguns que oscilam, e a gente tem que estar verificando. Temos os 3. A partir do momento que, precisa de mais algum, podemos pedir o 4º, igual chegamos a ter 5, durante o final de semana do feriado. Ok? Só para fazer um comentário final aqui sobre isso, presidente. Todos nós, né, vivemos aí situações de aperto econômico, etc. e tal, mas pelo que eu vi que agora, acho que a Copasa pode fechar as portas. Porque nós temos aqui 3 caminhões à disposição de Santa Luzia, é um caso de decretar falência. Só esse comentário, presidente. Eu pelo que eu estou vendo aqui, César, nós vamos ter que fazer diferente. Vamos ter que fazer igual os povo francês lá, em vez de tomar banho, usar perfume. Porque eles já tomam banho no cabo água. Faz sistema Então, de o jeito a gente vai ter que, em vez de comprar água, pagar essa taxa mínima aí, né, Nilcim? A gente vai comprar perfume para poder usar. Fazer uma vaquinha para eles arrumar mais caminhão. Vamos pegar os franceses, vamos todo mundo passar perfume, pronto, fica todo mundo cheiroso. Vereadora Suzana. Bom dia mais uma vez, bom dia, Hudson, bom dia, Carlos. Eu queria compreender mais, que é o seguinte, por muito tempo eu vi nessa casa, quando ainda estava em vigência o outro contrato, que terminou em setembro de 2013, que ele tinha, dentre outras deficiências, a ausência de cláusulas que davam uma garantia, uma segurança para o poder público, mais especificamente para a prefeitura, de fiscalizar, de cobrar cumprimento de metas, seja tanto no fornecimento de água potável, como na coleta e tratamento de esgoto. Depois de muita coisa que todo mundo aqui, né, acompanhou, a gente ficou uma lacuna, né, um vácuo aí sem cobertura contratual para esse serviço na cidade, até que no início desse ano você tem aí a assinatura do novo contrato. Que a gente acha que ainda teve lacunas, porque ele está baseado num plano de saneamento básico que não passou por essa casa, ele foi feito como decreto, né? Ainda assim, ele tem avanços, porque antes era só esgotamento e fornecimento de água. Agora, pelo menos, também tem a questão da drenagem e dos resíduos sólidos, mas não é o nosso foco aqui hoje. Mas voltando, então, para o contrato, que está baseado no plano de saneamento básico, também se inspirou, aí, vamos dizer, na CPI da Copasa que a gente fez aqui, e algumas, eu não sei se eu posso dizer, recomendações ou determinações do Ministério Público, por exemplo, para incluir a garantia de atendimento às áreas contidas no plano de regularização fundiária. Então, trazendo esse cenário aí quando o Hudson já se apresenta, olha, quem de fato
eu estou aqui porque eu tenho uma boa interlocução com a Copasa, porque ele já trabalhou na empresa, a gente, né, ele já nos relatou isso em outros momentos. Mas quem na prefeitura, legalmente ou formalmente, cuida da gestão desse contrato é a Secretaria de Obras. Aí eu não sei se a gente falhou, talvez, no convite, né, senhor presidente, de ter, sim, o Hudson é bem-vindo, mas de ter vindo alguém que responde pelo contrato. Porque toda vez que a gente tiver um problema, a prefeitura vai ter que acionar a justiça sempre para a Copasa minimamente retornar com serviços. A gente tem na cláusula 6ª, por exemplo, do contrato, a previsão de comunicação desse tipo de problema ARSAI. Isso foi feito? O contrato está em vigência, não faz muito tempo, mas ele está em vigência. Como é que tem sido esse acompanhamento para e passo desses problemas? Pensando em planejamento, porque a gente está falando de uma empresa, eu sempre lembro, às vezes, representantes da Copasa que fazem uma comparação. A CEMIG é a prima rica, a Copasa é a prima pobre, mas não há que se dizer que tem uma ausência de recurso, né? Eu acho até que é considerável, eu reconheço a expertise que a Copasa e o seu corpo técnico tem, eu ainda defendo esse modelo e não outros que já até foram levantados nessa casa e até por outras gestões, ter o abastecimento próprio, serviço próprio de água e esgoto. Eu acho que tem que ser esse modelo via Copasa, mas eu acho que a gente tem um instrumento que é o contrato e mesmo o plano de saneamento básico para cobrar, e assim, tem que ser para e passo mesmo, não só nesses momentos assim de estrangulamento, esse bom fornecimento. Então, a gente já tinha ouvido, né, mesmo nas redes sociais, nos meios de comunicação, que nós não estamos no momento de nível de reservatório baixo, ele está razoável, você até reafirmou. Então, assim, aí pensando, eu não sei se você tem como responder, porque é outra secretaria que está fazendo esse acompanhamento, como é que está sendo esse acompanhamento e a cobrança, né, para que a Copasa apresente planejamentos, apresente apontamentos, para que isso não aconteça. Então, além de aumentar o número de caminhão-pipa, o que de fato vai ser feito a curto, médio e longo prazo, para a gente não ter esses episódios, assim. De repente, a cidade quase toda estava faltando água, assim. Nós estamos dentro de uma região metropolitana? Estamos. Não era uma questão só nossa. Mas aí também eu fico pensando, qual que é a interlocução que o município tem feito até com outros municípios da região metropolitana, com a AMM, com esses outros órgãos assim que discutem essas pautas metropolitanas para cobrar da Copasa, para ver com a ARSAI, porque não dá para ficar vivendo esses episódios assim. Aí o presidente, né, brinca, vamos comprar perfume, o banho ainda tem solução, mas gente, é desumano você chegar numa casa, a pessoa ter arroz e feijão na lata e não poder fazer porque não tem água. É desumano você chegar numa casa e ter que discutir se vai fazer um número 1, número 2, porque não tem água. Eu estou falando porque a gente já viveu isso demais na década de 80 e 90 e continua. Mesmo atualizando esse contrato, mesmo tendo outras fontes de recurso. Então, para terminar, senhor presidente, eu acho que algumas justificativas não são mais admissíveis. Sabe? Então, assim, falar que é por causa de gato, eu sei que tem sim um desvio da água, mas não, eu quero que me prove por A mais B que é maior do que o fornecimento legal e regular, para poder justificar a falta de água. Se o reservatório não está tão baixo, não tem como usar essa justificativa. O calor não pode ser... Não é possível, a gente tem capacidade técnica de oferecer aí alternativas, sabe? A gente está falando de pleno século XXI. Aí a gente parece que a gente está discutindo um contrato feito lá na década de 70, com os mesmos dilemas, assim. Então, eu acho que se o executivo é o gestor, e aqui de alguma forma nós somos assim também fiscalizadores, a gente tem que cobrar uma execução com qualidade desse contrato, que significa água potável na casa das pessoas, garantia de coleta e tratamento de esgoto, dentre outros aspectos. Obrigado, senhor presidente. Na questão de ordem, presidente. Vereador Zé Cláudio. Senhor presidente, demais vereadores que acompanham a mesa, vereadora Suzane, os representantes aqui da Copasa, o regional Carlos, o Hudson representando aqui a Secretaria de Meio Ambiente, e a doutora Ana, Carlos G representando a imprensa e vocês que estão nos assistindo. Eu estou aqui, Carlos, meio chocado, porque tantas respostas que a gente gostaria de ter, e a gente vê, eu tenho que concordar com os pares aqui, que o que você traz para a gente não responde o nosso questionamento maior neste momento.
Eu acho que a gente precisa de uma interlocução mais forte, Copasa e o consumidor. Porque, olha só, tem um contrato firmado, vocês estão aí. Poderia dizer que houve uma quebra de contrato, porque vocês não atenderam o que precisava ser atendido, e no momento dessa falta aí. Quando a gente trata aqui do dia 11, 12 de outubro, aí tem uma correspondência aqui da associação lá do bairro Bonanza, e eles clamam que desesperadamente, e nessa data, que a carta deles é do dia 11, eles já reclamam que estava há 15 dias sem água. E cita os bairros Bonanza, Imperial, Industrial Americano, Petrópolis, Vila Isabel, Vila Palmeiras e Várzeas. Então, quando você pediu para olhar a Rua Esmeraldas, nós temos todos esses bairros aqui também, que já reclamavam 15 dias. E se a gente for olhar cada bairro, cada reclamação que nós recebemos e que nós fizemos essa interlocução de estar lá com os moradores, muitas vezes assim, tomamos pancada, ganhando reclamação e sem saber o que falar. Né? Porque o papel do vereador é o representante, então ele escuta. E nós temos apanhado muito. E a gente não vê a presença de alguém da Copasa com a gente. Eu nem digo isso com a gente, lá com o munícipe na rua. E depois eu queria que você falasse para mim, olha só, você justifica que foi temperatura elevada. Isso foi no país, foi no estado todo. E aí? Nós tínhamos 5 reservatórios, cheio. Aí eu concordo com a Suzana, nós vamos voltar lá na época dos anos 70, que a gente precisava de levar água com um caminhão. Será que hoje não tem um sistema de que essa água chegaria de uma forma mais rápida? E primeiro não poderia ocorrer. É consumo excedente, as pessoas tomaram mais banho, gastou mais água, evaporou. O que realmente aconteceu? A justificativa só de consumo não, de temperatura, está muito pouco. Tá? Eu queria que você me ajudasse nisso aí. E essa informação ao consumidor? Se a Copasa já previa, nós temos aí previsões meteorológicas, tem um monte de coisa. A Copasa já previa isso, e nada chegou para informar para as pessoas que vão reduzir consumo, vão fazer alguma coisa pontual, né? E aí, para fechar, e os planos emergencial? De novo, 4 caminhões-pipa para atender Tonda e pegar emprestado em BH, eu acho que nem tinha que ter os caminhões-pipa, essa água tinha que chegar. Primeiro não podia faltar. Depois, qual o risco disso voltar a acontecer? Não tem plano B nenhum, não tem nada. Onde mais aconteceu isso? Foi toda a metropolitana, né? E também o questionamento, pagar hoje pelo esgoto e pela água é caro para o município. Nós recebemos o tempo todo reclamação, principalmente pelo esgoto depois dele tratado, né? Que ele coletado um custo e tratado outro. Alguma compensação vai vir nessas contas, pontual para esses bairros? E para fechar, eu gostaria que você falasse lá do bairro de Pinhões, que aquilo já é anos e anos e anos. Primeiro, aquela comunidade ficou lá consumindo uma água imprópria, durante anos. Aquele poço lá, que estava saindo aquela água com ferro, com manganês, não sei o que estava lá, e a comunidade consumindo, a água chegando suja. Depois a água não chega. Com toda aquela tratativa que ainda tive na época do Vicente, junto à diretoria da Copasa, acordamos lá naquela oportunidade a compra do filtro. Isso já vai fazer quase um ano. Parece que esse filtro foi comprado. Eu gostaria que você me informasse, por gentileza, e vai instalar esse filtro lá na comunidade de Pinhões, porque lá agora é o seguinte, quando não falta água de um lado da rua, falta do outro. Antes não subia água, agora a água sobe e não atende. Tem um poço encaminhado para ser furado lá, já furou, já viu que tem água, mas não furou o poço ainda. Estudo. Então, fechando, o plano de emergência, para isso acontecer de novo, qual o risco? A justificativa, só essa? Só de temperatura elevada? Né? Como que a gente vai continuar informando a população sobre isso? E qual o risco disso voltar a acontecer? Tá? Desculpa aí de tanta pergunta, se for necessário, eu volto uma por uma aí. Obrigado, senhor presidente. Se ele puder responder, porque é tanta coisa. Ok, pode responder, Carlos. Vereador, vamos lá, em relação a Pinhões, seguinte, o filtro foi adquirido, tá? A gente está esperando a entrega dele. Eu estou ligando para o fornecedor e as outras áreas de compra também. Eu vou falar para o senhor uma data aqui, que é a data que ele me informou, e assim, eu tenho que ver se ele vai cumprir, mas a data que ele me informou é dia 26, que seria segunda-feira, tá? Agora, eu dependo do fornecedor cumprir o que ele fez com a Copasa, tá? Essa é a última data que eu consegui na semana passada.
Infelizmente, ele tinha prometido uma data do dia anterior, falou que o dia 26 está lá. Em relação ao poço, foi perfurado um poço em Peões, muito próximo ao poço que está paralisado no momento. Questões de... Deu uma vazão muito boa, fez o teste da qualidade da água, a qualidade da água também é boa. Então, agora a gente está nas tratativas de negociar com o proprietário da área. Tá? Já tem a descrição, a gente chama de descrição topográfica, que é onde se localiza ali, e vamos negociar com o proprietário. Essas negociações, elas podem ser rápidas ou não, depende da questão de documentação de área e por aí vai, tá? Então, é um poço com qualidade boa, que vamos colocar, né, vamos fazer todo o trabalho para negociar com o proprietário e ficar fazendo parte do nosso sistema. Então está nessa situação. A do filtro eu posso até manter o senhor informado assim que eu tiver essa informação. Desde que eu assumi aqui a gerência regional, tem algumas situações que eu, embora a gente tenha área de compras, eu tento também, me passa o telefone para eu conversar direto com o fornecedor, para ele me dar a posição dele. A última posição é do dia 26 e a do poço é o que eu expliquei, né? A gente está fazendo um trabalho também em relação à questão de poços, no sentido de buscar outras áreas. A perfuração de poços é uma coisa muito específica, geólogo, geotécnico, né? Então tem alguns pontos que eles verificam. Aqui pode ser bom, aqui pode não ser. Até lá na região do Bom Destino estão fazendo também alguma prospecção lá, né? Para ver se pode dar ou não um bom resultado, tá bom? Sobre a questão do abastecimento anterior, né? Hoje nós estamos com essa quantidade de caminhões-pipa, porque é baseado no que a nossa equipe está vendo as demandas do dia a dia, mas nada impede de, precisando, eu estou conversando com o nosso fornecedor de pipa para ver se a gente consegue colocar mais caminhões-pipa. E os algumas obras que estão sendo feitas, eu citei a obra do bairro Bom Destino, né? E ao mesmo tempo tem algumas pequenas, a gente chama de setorização. O que é a setorização? É tirar aquela rede de abastecimento que dá voltas e voltas para abastecer o imóvel. Então o nosso setor técnico sempre está lá estudando algum problema pontual, tá? E foi citada alguma questão sobre ligações clandestinas, ligações irregulares, que é um desafio muito grande da companhia. Aqui no município de Santa Luzia também. A equipe nossa, nós temos uma equipe que faz esse tipo de trabalho, e a gente está com um contrato iniciando para trabalhar mais ainda nessas questões de ligações clandestinas, porque existem diversos tipos, né, de ligações clandestinas, tanto na própria rede, quanto no próprio ramal, e são ligações de difícil identificação, e ao mesmo tempo as equipes operacionais ficam, em muitos casos, muito expostas, né, porque eles estão ali rodando dia a dia. O pessoal aqui de Santa Luzia, aqui, a maior parte tudo, né, dos nossos empregados moram aqui no município, ou moram próximo, estão todo dia ali. Então, é um trabalho que a gente precisa, estamos trabalhando, mas é um grande desafio mesmo, porque elas realmente impactam no abastecimento, né, de uma certa forma. Quando a gente tem as nossas contas de água, de luz e qualquer outra questão, a gente tem aquele controle. E no caso dessas ligações clandestinas, quem as tem,
acaba que utiliza a água de uma outra forma mais, né, sem regular, sem controle. Então, é um grande desafio e temos atuado, mas vamos intensificar com uma nova contratada. Não vai fazer só esse tipo de serviço, vai fazer uma série de outros serviços, porque isso realmente impacta o nosso sistema. A quantidade de clientes que a gente chama de, vamos falar, clientes que um dia já tiveram água na Copasa e hoje não tem, né, que são factíveis, a gente tem que estar sempre controlando quando aumenta muito, porque a partir do momento que a gente tem uma quantidade grande de clientes que, de uma certa forma, estão sendo abastecidos, é uma ação para a gente estar sempre buscando. E eu acredito até que vão precisar de algum apoio em algumas certas regiões para a gente ter essa efetividade na ação. Então, e só para fechar, senhor presidente, e com relação a alguma compensação e qual o risco disso voltar a acontecer? Em relação à compensação, eu não tenho, assim, nada que foi passado a respeito disso, tá? Ao risco de acontecer, eu estou aqui tem o quê? Tem 10 meses, né? Não sei como que foram nos outros anos, se também teve situações semelhantes, mas o que ocorreu realmente nesse período, né, sobre essa elevação de temperatura, o consumo foi, a gente acompanhava os nossos reservatórios, a água entrava e já saía. Então eles acumulam de noite. Então foi realmente, não em Santa Luzia, foi de uma forma geral. Mas a partir do momento que algumas regiões nós verificamos que fizemos algumas manobras no sistema que melhoraram, a gente até as manteve. Então é dessa forma, né? Sei que tem alguns bairros que a gente tem que estar sempre, são mais vulneráveis que os outros, algumas regiões mais altas do município, né? Quem está na parte de baixo, a água chega e para quem está lá na parte de alta é o último a receber. Entra muito nessa questão do tamanho da rede que está chegando para abastecer quem está lá em cima. Então são algumas interligaçõezinhas do dia a dia que nós estamos trabalhando, faz uma aqui, faz outra ali, faz algum reforço. Eu estou citando muito o Bom Destino, que é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos fazendo 2 obras lá. Uma obra de uma rede eu vou falar de alimentação, que é uma rede de 100 milímetros saindo de uma rede principal, e começamos uma obra que é aumentar a capacidade do bombeamento. Bombeia lá para o reservatório, estamos colocando um diâmetro maior para ver se a gente, né, se vai dar o resultado esperado. Tem previsão de mais obra pela cidade para solucionar isso? Nós temos as 2 obras da concessão, da Rua Cerro e Senhor do Bonfim, né? Senhor do Bonfim, que são obras que estão dentro da concessão, né, dos nossos compromissos para esse ano, que já tem, igual eu falei para os senhores mais cedo, a empresa vencedora, então agora está nessa parte de trâmites de contrato. Então as obras, tem algumas obras que a gente tem lá como compromisso da concessão, que a gente coloca como obras maiores, macro, né, que é rede de 100, 150, 200, né, que já estão dentro do compromisso. E outras que a gente vai fazendo dentro da nossa rotina aí do dia a dia. Ok, obrigado aí, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Agora, vereador Paulo. Senhor presidente, eu vou ser bem sincero aqui na manhã de hoje. Eu perdi até o tesão de falar. Não falou nada com nada, não falou o que vai resolver, provavelmente daqui a pouco vai acontecer de novo. Eu fiz uma denúncia no Ministério Público, mais uma vez, não é a primeira. Fica parecendo que eu estou sendo chato, só que... Chato não, vereador, você está cumprindo. Ainda bem que eu me coloco como uma pessoa muito acessível com os munícipes, e eu recebi mais de 300 mensagens, tudo quanto é lado do município,
vários lugares, mais de 15 dias sem água. A gente podia disponibilizar o WhatsApp dos diretores da Copasa, publicitar, para quando acontecer esse tipo de problema, mandar mensagem para eles. Porque a gente sabe que grande parte nem mora em Santa Luzia, mora em Belo Horizonte. Eu duvido que eles foram em loco lá conversar com as pessoas. Eu ainda fico... vou falar com você, o operacional, coitado dos operacionais que estão na rua da Copasa. A gente sabe que eles não têm culpa, mas tomam porrada o tempo todo, que na hora que dá o BO, é eles que vão lá. No dia da manifestação do Bonanza, por exemplo, uma moça pegou facão para o operacional lá, pôs o cara para correr, entendeu? Ô presidente, eu vou falar com você o que eu falei na minha primeira palavra, que eu perdi o tesão de falar aqui. Deixa o pessoal responder no Ministério Público. Vereador Neilo. Eu cumprimento o presidente, os demais vereadores, vereadoras, a imprensa presente, os representantes da Copasa. Um bom dia. E o público que está nos assistindo nesse momento. Nós tivemos lá, então, enquanto comissão, né? E tivemos um diálogo com os senhores, e veio para mim também esse e-mail relatando que as soluções estavam sendo dadas, né? Foram diversos bairros, nós listamos alguns, e isso continuou crescente, né? Foram surgindo novos bairros, com a mesma demanda da falta de água. Eu, como vereador César, o senhor me permite, vereador, reproduzir a fala do senhor, eu também quero assim, que seja dita a verdade, que a gente fica na dúvida. Então a gente tem que ouvir as partes, né? Mas chegou para mim denúncias, infelizmente, não tenho como provar. Então por isso eu quero ouvir dos senhores também, que havia carros até fechando a água, principalmente na região ali carros da Copasa, fechando os registros, principalmente ali na região do Bonanza, do Imperial, naquela região mais alta ali, durante a madrugada. E eu, porventura, andei semana retrasada, durante a madrugada, e eu pude constatar, quero acreditar, que eles estavam trabalhando para poder solucionar os problemas. Mas eu pude ver vários carros, várias viaturas da Copasa circulando pela cidade durante a madrugada. Isso eu fiquei praticamente de meia-noite até as 4 horas da manhã, pude ver vários carros transitando na cidade, né? Outra questão, o vereador Bigodinho fala aí com relação às inúmeras mensagens que ele recebeu, e a gente também vem recebendo até hoje, afinal de contas, nós estamos aí para ser cobrado mesmo, nós somos porta-voz dos munícipes, e temos que trazer uma resposta, e buscamos isso dos senhores, né? Então, assim, realmente, se a gente for disponibilizar os canais de comunicação de vocês aí, vocês não vão suportar, porque é muita cobrança, dentro do direito deles. Eu não ligo não, sabe, Neilo? Eu estou à disposição, não ligo, respondo, o pessoal sabe que eu respondo pelo pessoal mesmo, 1h da manhã, 2h da manhã, eu estou respondendo no WhatsApp, não ligo não, mas só que é uma falta de respeito, cara. E chegou uma informação para mim aqui, olha, existem mais 10 ações e inquéritos abertos contra a Copasa pelo Ministério Público, um deles é criminal. Então, ou a gente está errado ou a Copasa está errado. Eu ainda prefiro acreditar que a Copasa, porque mais de 10 processos. E o que tem sido feito para consertar a situação? Pois Então, eu volto a questionar. Outra cobrança que eles têm feito para a gente é com relação, não sei, eu não passei por lá hoje, mas não sei se o escritório de vocês lá, a Copasa, lá já está funcionando, já está aberto, né? Nós estamos, sim, em pandemia, mas até o INSS já está atendendo. Nós estamos aqui na casa trabalhando, né, de acordo com as medidas necessárias aí de uso de máscara, de isolamento, de manter distância e álcool. Então, assim, vocês já estão trabalhando, já abriu para atender o pessoal, porque eles ligam para lá, não conseguem falar no telefone e também não conseguem o atendimento presencial, né? E, mais uma vez, com relação à questão de
Até quando? Porque isso não é de agora, né? Até quando vai ter essa recorrência, todos os anos, de determinada época do ano, faltar água aí em vários bairros, que é uma coisa que já vem acontecendo há vários anos. Muito obrigado. Vereador Ticaca. Senhor presidente, demais membros da mesa diretora, nova vereadora Luísa, nova vereadora Suzane, doutor Udes, que representa o meio ambiente, doutor Carlos, que está representando aqui a Copasa, doutora Luísa, que usou a tribuna dessa casa, representantes da Copasa, munícipe, bom dia a todos vocês. Na realidade, a comissão foi naquela oportunidade na Copasa e na semana passada eu cheguei a narrar aqui para vocês o que realmente aconteceu lá naquela reunião. E vocês estão vendo que o que eu falei é verídico, sobre duas situações. Com relação ao questionamento da falta d'água, que eu comentei com vocês que o representante da Copasa disse que seria o alto calor. E com relação para amenizar os munícipes, o que a Copasa tinha de contrapartida de imediato para tentar solucionar o problema que seriam 4 caminhões. Então eu não falei mentira aqui com vocês. 3 agora, mais 4 quando no pique. Quero aqui também, não vou deixar de agradecer ao doutor Carlos, viu, doutor Carlos, por 3 intervenções que eu pedi ao senhor e imediatamente, em nome da comunidade, o senhor prontamente, esses dias atrás, encaminhou e resolveu o problema. Inclusive foi lá perto da Morada do Rio, que estourou o canal lá e estava num fedor danado de esgoto e graças a Deus foi resolvido. Mas, ouvindo atentamente todos os pares da casa, a gente fica sem saber que norte tomar. Por quê? Igual o novo vereador Zé Cláudio falou com relação a Pinhões. Na realidade, o poço não foi furado em Pinhões. O poço foi furado na rua Bela Vista, no Casa Branca. Tem nada de Pinhões. E é uma coisa que me deixa, assim, abismado. Como que se fura um poço numa localidade, o proprietário deixa furar esse poço e agora a concessionária, a Copasa, está entrando em intermediação com o mesmo para ver se ele concorda que esse poço fique lá. E se ele falar que não? Se ele falar que não, então o serviço todo que foi feito, que furou o poço, a água é de excelente qualidade. Aí o munícipe resolve falar assim, não, eu não quero. Como é que fica? Acabou. Né? Então, é umas coisas que a gente, assim, que é leigo na área, mas a gente também não é bobo, não, ué. Como é que você vai furar um poço sem autorização do proprietário? O proprietário deve ter dado autorização inicial. Agora vai ter que entrar em conversação com o proprietário para ver se finaliza 100% a situação. Eu não sei, não entendo. E eu quero aproveitar o ensejo, doutor Carlos, e aproveitar o senhor aqui, como representante direto da Copasa aqui do nosso município, e até o Hudson, que eu falei na reunião passada também com relação ao esgoto. Eu tenho 23 anos de mandato, gente. Meu Deus do céu, aquela comunidade lá de Pinhões sofre, tem 30 anos com aquilo. Agora, o que me deixa mais entristecido é porque uma parte de Pinhões, o esgoto é recolhido, mas só que é jogado no Rio das Velhas. Isso quem falou foi um representante da SAI, que fiscaliza a Copasa. Então, já que está errado, por que os outros moradores, os restantes moradores de Pinhões, não possam também fazer, a Copasa não pode fazer a coleta? Já que está jogando no Rio mesmo, joga o restante então?
Aí o que precisa lá de fazer? O quê? Uma elevatória. E o UTS está aí para provar que numa audiência na prefeitura, inclusive está no bojo do convênio junto à Copasa e o município, que fala lá claramente, uma das primeiras ações do convênio é uma elevatória que vai sair de Pinhões para captar lá no Corpo Tenente, na ET. Aí eu perguntei lá na Copasa, só em 2028, se é a prioridade que está contida no convênio em 2028, aqui que não está. Meu Deus do céu. Aí você fica ouvindo aí, em época de política, Márcio, vem candidatos lá, mostrando que absurdo, não tem vereador nessa cidade. Falou, foi isso. Tem vereador, sim. Vereador toma providência, sim. Mas as entidades que têm que tomar atitude não tomam. Então vão fazer o trem errado lá, gente. Vão captar aquele esgoto lá. Que é um absurdo. E o povo já está careca de... Eles querem pagar. Mas querem ter o benefício. Então, se no momento tiver a Copasa fazer essa situação, aí nós vamos jogar o problema para o munícipe. Ah, mas vai ficar caro, esse problema é seu. Você não quer uma coisa certa? Então você paga por ela. Mas eles não estão tendo essa alternativa. Aí vai falar, fura a fossa. O outro lado lá do bairro, não furou a fossa. A Copasa captou o esgoto dela. Então eu gostaria assim, imensamente que vocês me respondessem, pelo amor de Deus, por que então não captar esse restante do esgoto dos moradores de Pinhões, já que já está errado desde 15, 20 anos atrás, gente? E por que não fazer esse monstruoso convênio que foi feito junto ao Executivo de 30 anos? Por que não se pode fazer agora um elevatório para resolver de imediato esse problema lá? Não é só Pinhões, não é Casa Branca também. Casa Branca também está com o mesmo problema. Então eu gostaria imensamente, por gentileza, que vocês me explicassem isso, para acabar de vez com esse lero-lero, ainda mais em época de política, ele fala que não tem vereador aqui nessa cidade, nessa Câmara, que já teve gente lá e gravou vídeo, usando a desgraça dos outros para querer atrapalhar a gente aqui que tem mandato, que tem responsabilidade e está correndo atrás para defender o interesse do público. Por gentileza, me responda, por favor. Pode responder. Bom, vereador, em relação à perfuração de poços, a Copasa tem uma unidade específica para perfuração de poços. Elas não são feitas aqui pela gerência regional, pela área operacional. A Copasa tem uma unidade de recursos hídricos que é responsável pela perfuração de poços em todo o estado, né? A sede é Belo Horizonte, e eles que têm a equipe, os contratos, caminhões, geotécnico, geólogo, todo o pessoal especializado. Quando vai, antes de se perfurar um poço, nós passamos as nossas necessidades e áreas que entendemos que poderiam ser utilizadas para poços, e eles têm a equipe técnica especializada em definir o melhor local. É muito específico. Eu, sinceramente, não sei como que o geólogo e o geotécnico define que aquele é ponto, mas ele tem lá todo um estudo, tem mapa de subsolo, tem algumas questões que ele sabe onde que é o ponto mais indicado. Então, quando vai se perfurar, antes de se perfurar, é feito um documento com o proprietário da área, para ele autorizar aquela perfuração. A perfuração, ela pode dar ou não água. Então, existem vários casos que aquela perfuração não deu água. A água, vazão muito pequena, ou seco mesmo, não deu água, né?
Então, nesses casos, é apresentado, ele autoriza a Copasa a entrar lá, fazer a perfuração e, em cima disso, a Copasa faz a medição da vazão do poço e o teste de qualidade do poço. Por quê? Pode ser um poço com água ou pode ser um poço com água de má qualidade. Tá? A partir do momento que for um poço bom, com água boa, continua o processo, né, de negociação com o proprietário. A Copasa tem essa área, tem a área de negociação. Então, esse que é o passo a passo. Tá? Então, na hora que perfura o primeiro contato, tem essa autorização. Ok? Em relação à questão de pinhões, né, quando a gente... vou agora saindo um pouco da água, vamos falar um pouco do esgoto. Dentro da renovação da concessão, nós temos algumas obras de esgoto, ano 1, 2, 3, 4, 5, e de água também, seguindo um cronograma, tanto físico quanto financeiro, né, para investimento, para quantidade de pessoas atendidas. Então, tem todo um planejamento. Esse ano já estão sendo feitas algumas, na verdade, uma obra de esgoto dentro da da concessão, que é ali na Avenida Euclides da Cunha, que é uma obra que a quantidade de imóveis ali que serão beneficiados em torno de 4.500, 5.000 imóveis. Então, é uma obra que a gente já começou a fazer. Tem uma obra da Barra Imperial, que é uma elevatória, que também vamos fazer esse ano, já está licitação. Então, tem todo um planejamento, né, tanto de água quanto de esgoto. Tá? Em relação à questão do bairro Pinhões, do esgotamento, tem que se avaliar onde que é a localização dessa elevatória, para onde que ela vai, né, bombear. Tem um projeto, tem todas essas questões. Então, nós estamos seguindo aquilo que está no contrato que foi assinado ano a ano dentro do nosso planejamento e do nosso cronograma. Senhor presidente, só para complementar, então eu gostaria de fazer a pergunta para o doutor Hudson, com relação a essa elevatória no Córrego do Tenente. Foi incluído dentro do bojo do convênio essa cláusula que o senhor muito bem falou isso comigo. E pelo que o doutor Carlos disse, na época que nós fomos lá enquanto comissão, vai se iniciar essa obra só em 2028. A pergunta que não quer calar. Tem 30 anos que a metade da comunidade de Pinhões joga esse esgoto no rio. E a Copasa, né? Não sei, né? Opa! Deixa lá. A outra metade joga na rua. Tem uns que tem fossa. Como é que nós vamos ficar? O que eu posso falar lá para a comunidade de Pinhões? Graças a Deus resolveu. Não, vai ser agora, não vai não? Vamos ouvir, doutor Hudson, por favor. Vereador, é o seguinte, com relação a essa questão específica do cronograma, essas questões técnicas foram levantadas à época da assinatura, né, Carlos, que a gente participou. Então, as questões técnicas, a prefeitura não entra, não tem como ela entrar nas questões técnicas que a Copasa. A expertise é dela, a necessidade de que vai ser feito é dela, como que vai ser dimensionado o cronograma é dela. Então, foi nos apresentado um cronograma, dentro desse cronograma físico-financeiro, as dificuldades para cada situação foi colocada. Então, a prefeitura não tem, naquele momento, não tinha como interpretar que ia ser longo ou não. Cabe uma nova... existe dentro de todo o contrato uma repactuação, claro que existe.
Então, acho que tendo um diálogo maior, acredito que a gente pode, junto com a Copasa, antecipar esses prazos. Aquilo ali é um prazo final, de até aquele prazo. Então, eu acredito que tendo um diálogo maior, juntamente com a Copasa e a Prefeitura, juntamente com os munícipes, de antecipar-se qualquer tipo de obra. Mas, naquele momento, quando foi feita a assinatura, o cronograma era de até, não necessariamente seria naquele momento. É isso que eu tenho que deixar claro. E que foi me dito à época que seria uma inversão de bacia, se não me engano, Carlos, porque tem uma situação lá meio complexa para julgar na ET Tenente, que é localizado no Corque Tenente. Mas eu acho que ali é um até, não necessariamente é o final. Então, é ter um diálogo. Eu acho que a gente está no momento de diálogo. Eu acho que é fundamental a gente passar a ter esse diálogo mais perto também com a Copasa. Tá? Então, nós, como Secretaria de Meio Ambiente, no meu caso específico, participei de todo o processo, mas ali era um cronograma de até, não o final. Tá? Posso? Claro. Alô? Questão de ordem? Ele vai falar? Pode falar. Só aproveitando a fala do Hudson, que eu acho que expôs muito bem essa questão do diálogo, da gente estar conversando, entendendo as situações, né, do município, dos diversos bairros, tá? Deixar claro que é o seguinte, tem algumas questões, de vez em quando eu falo dentro do contrato de concessão, gente, mas são algumas obras que a gente considera como obras mais relevantes, obras que você precisa de uma extensão maior de rede, que você precisa de um projeto maior, que você precisa de elevatória, e por aí vai, de redes de água de diâmetro maior. Dentro da nossa rotina operacional, o nosso maior interesse é executar a rede de esgoto em outros locais, tá? Nós temos a questão de manutenção e crescimento vegetativo, né? Então, direto, conversando sobre a questão do crescimento vegetativo. Isso estamos fazendo agora uma ação num bairro, esqueci o bairro ali que eles estão fazendo, que o Alexandre está fazendo ali, com o nosso SAS, Colorado, né? Porque o crescimento vegetativo, que é a expansão da rede de esgoto, o trabalho da Copasa a gente tem a equipe do SAS, que é setor de ação socioambiental, que conversa com a comunidade, mobiliza. Então, esses pontos, vamos pensar assim, dos pontos onde não tem rede de esgoto, e implantar uma rede de esgoto ali na rua para atender os moradores, nosso interesse é implantar dentro dos nossos critérios de vegetativo. Então, a equipe vai em campo, conversa com o morador, ele concorda, tem todo um procedimento, e isso esquece concessão. Isso é dentro do nosso contrato do dia a dia, a nossa empreiteira que está trabalhando. Então, lógico, a gente imagina que os pontos mais complexos, que precisa de elevatória, que é o bombeamento do esgoto, a gente não consegue resolver isso, né? Tem que ter um planejamento, uma ação, um projetinho, alguma coisa nesse sentido. Mas caso tenha outras ruas, aquela rua é só fazer um pedaço de rede, né, o pessoal tem interesse, estamos à disposição para fazer obras por gravidade. Quando eu falo por gravidade, é que o esgoto chega ali e vai direto na rede. São obras que a gente faz aí, ó. É o nosso dia a dia. Ok? Questão de ordem? Só um minuto. Vereador André Leite. Finalizou, Ticaca? Não, só para finalizar, senhor presidente, eu não estou querendo ser chato, não, porque, no caso específico lá, porque já há um problema. Já existe um problema há anos. E esse problema continua sendo julgado no Rio das Velhas. É isso que eu estou querendo dizer. Tem demandas dentro do contexto do município que requer mais urgência propriamente que lá, de repente possa ter. Mas eu estou colocando o caso específico lá do bairro, que já existe. A própria concessionária Copasa aceita e concorda e
e tem ciência que esse esgoto está jogando no Rio das Velhas. Pode ser julgado? Não pode. É isso que eu estou falando. Lá é um caso assim, esporádico, que infelizmente está errôneo. Está errôneo. Isso que eu fico abismado. Obrigado, presidente. Eu estou aqui, a gente está batendo um papo, é muito importante se a gente levantar esse assunto, né? Aí Suzano falou a questão dos anos 80, né, que faltava água. Eu vim para Santa Luzia, Suzano, em 78, e na região de São Benedito não tinha água. Em lugar nenhum, água assim, não tinha nem cano no chão, né? Aí eu lembro que, se eu não estiver enganado, na minha rua foi em 80 ou 81, passou o cano lá, menino, que alegria que foi. Mas a água só chegava 4 horas da manhã. O dia inteiro sem água. Aí cada um foi comprando seu tambor, sua caixa, para ir resolvendo o problema. Hoje, graças a Deus, sim, em muitos locais aqui da cidade, a gente já não vive mais isso. Mas nós estamos agora retrocedendo, voltando a viver isso. Eu não sei se vocês repararam, na casa antiga do meu pai ainda tem uma caixa d'água lá da casa de 250 litros, foi uma alegria, né, que ele comprou, porque chegou lá em casa, pelo menos nós ia poder tomar um banho antes de 4 horas da madrugada. Aí, não sei se vocês estão percebendo, mas chega na sexta-feira, a água na torneira já está, não dá para você fazer nada. Sábado e domingo tem lugar que não tem água, gente, isso é normal, já está normal. Sabe o que a Copasa está vivendo? O que trouxe meu coração aqui agora, que é lastimável, e que eu quero aqui agradecer a presença do Dr. Carlos, nós conversamos muito lá, o Uds que está aí, está. Mas eu estou entendendo aqui, que coitado, ele está aqui, ó, numa sabatina com nós aqui, e eu estou entendendo que a Copasa é tipo aquele pai de família que tem um orçamento X, para cuidar da esposa e 2 filhos. Se vier um agregado da família ficar alguns dias lá na casa, vai morrer de fome. Ou se a mulher engravidar de novo, vai morrer de fome. A Copasa está desse jeito. Não está faltando água no reservatório. O reservatório está normal. O que está acontecendo é que a produção de água da Copasa não consegue atender o município. Não só o município, mas toda a região. Então, o que nós devemos fazer? Oferecer uma força-tarefa para a Copasa. Procurar junto aos órgãos competentes, Ministério Público, a OAB que estava presente, governador do estado, a própria ASAI. O que a gente não pode admitir é ficar esse tipo de situação, porque sabe o que vai acontecer se nós ficarmos aqui inertes? Vai acabar a água. É N fatores, mas a realidade, infelizmente, é essa. E eu, presidente, enquanto vereador aqui dessa casa, quero comungar com o senhor aí, qualquer tipo de providência que o senhor tomar, junto à Copasa, aos órgãos responsáveis, governo estadual, federal, seja onde for, qualquer tipo de movimento que essa casa fizer diferente de qualquer outra casa na região, no estado de Minas Gerais, conto com esse vereador. O que não pode é a gente ficar o tempo inteiro aqui discutindo uma coisa que é realidade. A gente tem que partir para cima. Não é só ficar aqui a Copasa, que nós estamos fazendo obra, não vai adiantar, não resolve mais. A Copasa não consegue abastecer a cidade, a realidade é essa. Entendeu? Nós temos que chamar a atenção, nós temos que comprar uma briga que não foi comprada em lugar nenhum. É chamar a responsabilidade para nós e também dos órgãos competentes. Hein? É só nós que vamos ficar tomando porrada na rede social? É só nós que vamos ficar responsabilizados? Todo mundo bebe da água, todo mundo toma banho. Hein? Então, eu quero só deixar aqui, nesta manhã, esse meu lamento aí, essa minha fala. A realidade é essa, nós temos que trabalhar junto. Não adianta a gente ficar também só criticando e sentado na cadeira sem fazer nada. É correr atrás do deputado que teve 22 mil votos aqui dentro, correr atrás do deputado que teve 900, 1.000, 2.000 votos dentro dessa cidade. Quantos e quantos deputados nós temos lá que não pode correr atrás para responsabilizar também? Só pode um deputado. É um pensamento meu, tá? Isso aqui não é política, pensamento meu, unirmos forças. Tá ok? Muito obrigado, senhor presidente. Só pode um só. Engraçado, senhor, lá no condomínio também faltou água, Nilson. Aí eu liguei para um rapaz para a gente, rateamos lá várias casas, vamos comprar um caminhão d'água, os dois. Eu liguei para um rapaz ali no Kennedy, você podia trazer um caminhão de água para nós aqui? Ele falou, nem se você me pagar R$1 milhão. Por quê, rapaz? Não, se a gente pegar o caminhão d'água aqui, levar numa rua aqui, nós vamos começar a encher caixa.
Aí acabou ali, eles podem até destruir o meu caminhão, igual aconteceu. Não, meu amigo, mas aqui é um condomínio fechado. Não tem esse problema, não. De forma alguma. Não levou, nós ficamos sem água lá também. Tivemos que usar um poço artesiano antigo que nós tínhamos lá. Nem sabe de que água que é, de onde está vindo. Arrumamos uma bomba de última hora, para a gente poder, porque o caminhão-pipa não quis levar água para a gente, com medo de quebrar o caminhão. Pra você ter ideia. Vereador Jobinga. Presidente, bom dia, mesa diretora, os representantes da Copasa, o Carlos, o Hugo aí da Prefeitura, do Meio Ambiente, os demais vereadores, a vereadora Suzânia, a vereadora Luísa, e a imprensa local que estiver aí e os que estejam me assistindo. Eu estive atento aqui, ouvindo a fala do Carlos, é Carlos mesmo, né? Carlos, na minha comunidade onde eu moro, que é Palmital, tem muita área descoberta, e nessas áreas descobertas realmente existe muitas ligações clandestinas. Mas o porém que tem essas ligações é porque essa pessoa ela não tem uma oportunidade de pôr o seu medidor de água lá no seu imóvel. Até mesmo não só nas áreas descobertas, como no próprios imóveis da Copasa, da Coab, que construiu aquelas lojas ali naquele espaço dos condomínios dos apartamentos, e tem uma certa dificuldade. Então, se a pessoa construiu e já tem a água da Copasa no mesmo número, porém, e tem necessidade de fazer uma nova ligação de água e não consegue, ela vai tomar uma providência, sim, de religar, pôr água lá na sua loja ou fazer. Isso é a mesma coisa aos moradores das áreas descobertas, porque não tem os que já tem, ou pegar o Morro Nova Esperança, muita gente lá tem água da Copasa, mas o pessoal, um mês atrás aí, foi a Copasa, para A mais B, cortou a água deles lá, e ficou aquela confusão. Cortou, foi lá, tirou, desligou, mas 3, 4 dias depois foi religada. Não pela Copasa, pelos próprios moradores, mas o porquê. Às vezes cada um quer pagar sua água, ter sua conta de água, e não tem como ligar, porque essa certidão de número que foi criado, decreto da Prefeitura há uns anos atrás, que eu acho que estava tendo muita invasão, muita água sendo ligada, sem uma certidão de número, sem ter... E aí foi cortado, tanto a CEMIG como a água, como a Copasa. Mas aí veio legalizar esses empreendimentos ordenados aí, que chegou na cidade, vários e vários prédios, que aí é ligado. Então, o pessoal que está usando nessa linha aí, porque tem a sua casa, tem seu barraco, não tem como ligar a água, como eles vão sobreviver? Eles vão ligar, sim, vai ser clandestinamente, mas vai ligar. Agora a pergunta é, não tem um projeto para chegar nessa casa aqui, nessa linha, para estar atendendo esse tipo de família e trazendo, amenizando esses problemas para a Copasa, e trazendo, em vez de estar dando prejuízo à Copasa, passa a se lucrar. Mesmo nós já temos esse projeto, regularizações de fundo de áreas aí, e já em andamento, e por isso que tem muita ligação clandestina, e tirando aqueles que já é mesmo aproveitador da situação, né? Tirando, e já tem esses que, mesmo tendo direito de ligar, já tem as suas jogadinhas ali. Bacana, mas minha preocupação hoje é para o uso das áreas descobertas. Se vem algum projeto o mais rápido possível para essa casa, para estar resolvendo essa situação que eles não vão ficar sem água, não vão ficar sem luz. Vai ligar, usando o termo, na tora.
na tora, e não é furto e nem nada, não. É questão de necessidade, porque não sobrevive sem água e sem luz e não tem condições de colocar um medidor ali para ele estar pagando essa água, por causa das partes burocráticas. Então, seria de grande importância um projeto de lei legal chegasse nessa casa para atender esses munícipes. Esse é meu questionamento, viu, Binga, presidente? pode acrescentar só uma coisinha na sua pergunta? Pode. A minha pergunta mesmo é o seguinte: independente de pagar ou não essas pessoas que já utilizam essa rede clandestina, se eles começarem a pagar, vai voltar a ter água em Santa Luzia? Hã? Ou só vai entrar mais dinheiro para o bolso da Copasa? Que a pergunta é essa. Não adianta todo mundo pagar se não for feito investimento para chegar mais água. Né? Porque o que o Binga está alegando aí, né, Binga, realmente a questão da regularização fundiária, né, que muitas pessoas tentam ligar, mas não conseguem devido à burocracia, né, é um projeto, né, que já está no executivo. Mas independente deles pagarem ou não, eu quero saber, se eles pagar, vai começar a ter mais água? Vai? Tem algum projeto, algum plano, algum projeto aqui para isso? Pelo que eu vejo, não, Binga. Entendeu? Então, eles pagarem ou não, tá? Não estou falando que está certo fazer, mas eles pagaram ou não, o único benefício vai ser mais dinheiro para a Copasa. Só isso. Não, mas, o Nilson, eu tenho certeza que a Copasa está passando por essa situação aí não estou aqui querendo advogar para a Copasa, não, porque a concessão deles são de 30 anos. Eles têm, sim, que tomar providência de tentar resolver o problema da sociedade o mais rápido possível, e isso a gente não vai acontecer de um dia por outro, mas que a Copasa ela não está fazendo favor, nada não, ela é mais do que dever e obrigação de estar atendendo a nossa cidade, porque apesar que não passou por essa casa esse projeto de lei que foi decidido lá embaixo com o seu próprio executivo, mas a Copasa eu tenho certeza que ela, para ser uma empresa de grande alto porte que a Copasa nós não vamos ficar isso aqui não. E tem outra, e essa Copac que chegou hoje na cidade, não sei se já tem aqui a gente fala Santa Luzia em globo geral, mas na verdade fala distrito e sede. Isso. Lá no distrito tem várias ligações, já tem uma empresa econômica Copac, que ela, Carlos, já está administrando também as ligações de água, principalmente nos condomínios. Eu vou dar um exemplo no condomínio que eu moro, lá no Cristina C, é um prédio lá já é a Copac, que está fornecendo a água para esse condomínio. E assim, diversos condomínios lá naqueles prédios Palmital. Como que essa Copac, qual foi a legalidade que ela chegou? Você conhece, sabe de alguma coisa dessa empresa, Marco? Terceirizada? E se é legal, se é ilegal, você pode responder que isso. Eu gostaria de tirar essa dúvida também, ô Carlos. Bom, vereador, eu não conheço, nunca tinha ouvido falar dessa Copac. Copac. Eu acredito que lá é condomínio, né? Condomínio, o fornecimento de água no padrão master, que é o padrão na porta, é da Copasa, tá? Ela deve estar administrando a parte interna dos hidrômetros individuais, caso tenha, não sei se lá tem. Lá cada apartamento tem o seu hidrômetro? Não, quando a Copac assume, é um hidrômetro para todos os moradores dos prédios, que já havia uma conta só dividida ali. Agora, a Copac entrando, fica individual. Uma conta para cada apartamento, e cada um se responsabiliza pela sua conta. Isso. Então, a situação é essa. O fornecimento de água é pela Copasa, e essa situação a gente tem a individualização por apartamento. E existem empresas que fazem essa gestão do
condomínio interno, que é o seguinte, exemplo, o consumo, o medidor do lado de fora deu 1.000 metros cúbicos. Se for dividir por 200 apartamentos, seria 5 metros cúbicos para cada um, né? Mas cada um tendo o seu medidor, um vai ser 7, outro vai ser 2, outro vai ser 10. Então, essa empresa, eu acredito que seja a administradora dessas medições internas. Ela faz ali o rateio entre os moradores, baseado no que cada um consumiu e baseado naquilo que tem na área comum. Então, são empresas existentes, isso tá tudo certo, não tem problema nenhum, que é como se fosse uma administradora do condomínio, relacionada à questão da individualização da água. Mas o fornecimento é da Copasa. Então, você quer dizer que elas prestam serviço junto à Copasa e para a Copasa? Não. Ela não é. A Copasa fornece a água no hidrômetro master, que é o hidrômetro lá de fora. E passa uma fatura, vamos falar, de 1.000 metros cúbicos mês. Essa empresa, eu acredito, tá? Porque eu não conheço ela. Ela deve pegar essa fatura dos 1.000 metros cúbicos mês. Vamos falar que deu R$10.000. Ela divide entre os moradores para cada um pagar aquilo que cada hidrômetro marcou. Então, é essa a função dessa empresa. São administradoras de condomínio que fazem essa divisão dos consumos de cada um. Aí ela vai lá e dá uma fatura para cada um. Acredito que deve ser nesse caso. A Copasa não tem nenhuma relação com essa empresa, não. Mas naquela taxa que vem do condomínio, vem cobrando taxa de esgoto da Copasa, vem cobrando todos aqueles direitos que a Copasa cobra particular fora do condomínio. Você entendeu? É isso que é minha dúvida. Ela vem especificando detalhe por detalhe. Mesma coisa, juro, multa por atraso, dia, horas, e vem tudo certinho, mas como se fosse, assim, sem ninguém entender como ela chegou aqui na cidade, entrou junto, sendo que no contrato da Copasa, se tem alguma permissão de outra empresa de chegar e prestar o mesmo serviço usando a própria água da Copasa, a própria ligação de esgoto da Copasa, os próprios hidrômetros da Copasa, que chega dali, que eles vão distribuir só do prédio para dentro, e do de fora é da Copasa. Isso é o seguinte, eu não conheço, né, o condomínio do senhor, mas a Copasa tendo o hidrômetro na porta, vamos falar um hidrômetro maior, ela mede o que está na porta, ok? Da parte interna, caso tenha os hidrômetros menorzinhos lá, né, colocados por essa empresa que seja, a Copasa só está medindo o lado externo. Existem também alguns casos de condomínios onde a Copasa faz o serviço como completo, que é a medição, né, individualizada, a ligação individualizada, que tem que seguir uma série de critérios. Então, existem os dois casos. Existem prédios onde a Copasa ela faz tanto a leitura no master, quanto a leitura no individual, desde o início do projeto e tudo mais, a Copasa foi consultada, tem uma área da Copasa de empreendimentos, que isso chama ligação individualizada, seguindo as normas da Copasa. Isso é um caso, tá? Agora, existem os outros casos que a Copasa só lê do lado de fora. Internamente, existem empresas que fazem esse tipo de serviço sem nenhuma relação com a Copasa. É um rateio interno, ok? Tá ok. Vou continuar a minha investigação. Vereador Ilcim. Senhor presidente, na verdade eu recebi algumas perguntas aqui, né? Uma do munícipe aqui, falando inclusive de um projeto de lei sua, como o Ticaca falou de fossa, né, Ticaca? De falta de esgoto, uma lei do senhor, presidente. Presidente,
uma lei do senhor, né, que fica a responsabilidade da prefeitura a limpeza de fossas, se isso já é do André? Ah, tá, do André então, porque eu recebi aqui pensando que era do senhor. Que a respeito da limpeza de fossa ser de responsabilidade da Copasa. Outra pessoa aqui perguntando se a parte operacional da Copasa está funcionando normalmente, porque tem 6 dias que ele pediu a instalação do padrão, onde o imóvel dele, que ele tinha retirado o relógio, e pediu para recolocar agora, e tem 6 dias, e ele alegou aqui que o prazo que deram para ele era de 24 horas, né? E a outra aqui é até meio assim, meio mais, como que fala assim, é um pouco mais técnica, né? Onde a pessoa relata aqui que a responsabilidade é da prefeitura, porque a dona do serviço é a prefeitura, e que a Copasa é apenas a concessionária, né? Isso a gente sabe. E que cabe à prefeitura fazer valer o contrato ou até rescindi-lo. Então, que eu já Hudson, até falei, né? Isso, o Hudson não respondeu até agora. É o seu Hudson, né? Mas o Hudson, na verdade, eu entendi, ele é um intelector, ele nem é o responsável da pasta, né? Eu não sei quem está responsável, era o Bruno, que era o responsável da obras, né? Eu sou da Secretaria de Meio Ambiente. Isso que eu estou falando, o responsável da pasta é o Bruno, era o Bruno, né? É o Bruno. Hã? É o Bruno da Secretaria de Obras. É o Bruno, então, realmente, então o Hudson não tem nem como responder muito isso, porque ele não é o responsável da pasta que gere o contrato, que é responsável pelo contrato. Então seria importantíssimo também ele estar aqui presente, mas não é não está, né, não é a primeira reunião que não vem quem responde de fato pelas situações, né? Sempre acontece isso. Então são esses 3 fatos, são perguntas que eu venho recebendo aqui nas minhas redes sociais. Essa última não tem nem como o Hudson responder, porque realmente a gente sabe que quem é responsável é a prefeitura, que a Copasa simplesmente presta um serviço, ela é concessionária. Uma parte, vereador, só para acrescentar mais uma aí. Sim. Sobre o contingente, né, das pessoas que estão fazendo o serviço de reparo. Porque o que a gente mais vê na cidade é aquela plaquinha, né? Copasa, estamos trabalhando por você. E aquilo fica ali 10, 15, 20 dias e não aparece um cidadão ali para mexer naquele reparo. Então alguma coisa está acontecendo. Eu estou imaginando que é falta de contingente, né, operacional, e se isso aí pode ser sanado. É a pergunta. As minhas são essas, Carlos. Só um minutinho. Em resposta à vereadora Suzane e a Nilcinho, é o seguinte: eu participo de reuniões, inclusive antes, né, Carlos? A gente chamou vocês lá da Copasa, antes do dia 12, com relação a essa falta d'água. A gente tem marcado reuniões, eu sempre participo, a pedido do Bruno, inclusive, foi até na Secretaria de Obras, para a gente tentar alinhar algumas situações. O que a Prefeitura tem feito, as cobranças, elas são feitas, e da minha parte como Secretaria de Meio Ambiente, existe a fiscalização através dos fiscais com relação ao esgotamento. Foi questionado, posicionado algumas situações aqui. Qual é o papel do meio ambiente nessa situação? Ela fiscaliza muito a questão de esgotamento na cidade. Com relação a abastecimento de água, pelo meio ambiente, não existe na sua lei de criação esse vislumbre. Mas eu participo dessas reuniões juntamente com a Copasa por ter essa interlocução. Tá, vereador? E estou sempre à disposição, e já me coloquei à disposição de vocês aqui, sempre estou, mesmo não estando na Secretaria de Obras, para dirimir dúvidas com relação ao contrato. Mas eu acho que o foco hoje seria mais o abastecimento. Por isso que eu estou me colocando à disposição com uma outra situação que vocês precisarem. Ok? Sobre a questão das agências, teve uma pergunta anterior também, acabou que eu não respondi. Salvo engano, não sei se foi do vereador Ticaca ou outro vereador, não lembro. A agência de São Benedito foi reaberta ontem, tá? Então, a Copasa já está voltando. Foi com o vereador Neilo, né? Tá.
Ontem foi reaberta a do São Benedito, tá? A gente está voltando com horários programados, né? O cliente, ele, pelo site da Copasa, ele consegue agendar e as agências estão seguindo, logicamente, todo um protocolo de retorno, com quantidade de pessoas, distanciamento, todo, né, álcool em gel, máscara, tudo certinho, logicamente. Então, com o tempo as pessoas já podem ir voltando, mas estamos com horário agendado no momento. Os nossos canais de relacionamento continuam, né, existentes da mesma forma. A Copasa, nesse momento, os nossos atendentes, nesse momento que as agências ficaram fechadas, eles continuaram trabalhando internamente, respondendo a várias solicitações, né? Tem casos, que alguns de vocês já relataram, que demora de atendimento. Isso, pela quantidade de... né, eu acho que a forma como essa pandemia mudou algumas situações do nosso dia a dia, eu acredito que vão até mudar com o tempo. A gente está muito acostumado a fazer algumas questões presencial, e algumas resolve presencial mesmo. Tem hora que a gente quer ali na frente da pessoa, tentar resolver, né? Fica mais fácil, alguma questão de documento. Mas as agências retornaram ontem, e eu vou, dessa forma, programado, tá? E depois a nossa outra agência vai retornar, tá bom? Senhor Jota, presidente. Vereador Balu. Bom dia, presidente, pares, pessoal da Copasa, a imprensa e os pessoal que está nos assistindo. Eu queria saber, senhor Carlos, sobre a falta de água no Três Corações, no Palmital, no setor 7, e no Nova Esperança. No Nova Esperança é pior ainda, porque os pessoal lá está em 6 dias tá sem água e ainda paga a rede de esgoto e não tem a rede de esgoto. E sobre a rua Petrina Gonçalves Satiro, também no Palmital lá, que toda chuva que dá, as casas são inundadas. E o pessoal até faz vídeo lá e não cobra a Copasa e nem o executivo. Ele vai atrás do vereador. Eles fazem até vídeo. Cadê o vereador do bairro? A rua Petrina, tem até um morador lá, que já foi até indenizado pela Copasa mesmo, que perdeu tudo. E toda a chuva que dá na rua Petrina Gonçalves Satiro, no setor 7, a casa do pessoal é toda inundada. E queria também, não só cobrar, como agradecer ao senhor também, pelo pedido que foi feito por mim ontem, e já foi resolvido hoje. Então, quero agradecer ao senhor também. Nessa rua Pedrina, lá está com problema de abastecimento? Petrina Gonçalves Satiro. Não, toda chuva. Não, deixa eu só entender, vereador. Nessa rua o problema está relacionado com água de chuva. Isso. Não é com abastecimento. Isso, não. A relação do abastecimento seria no Palmital e no Três Corações e no Nova Esperança. Continua. Eu queria saber se tem alguma obra lá para Petrina. Não, pois a do abastecimento, eu tenho que verificar se continua lá com a nossa equipe, tá? Isso. Que a gente acompanha para ver se é problema que eu já falei anteriormente já não ocorreu. Sobre a questão da água pluvial, a Copasa a gente trabalha com abastecimento de água e esgoto, na drenagem pluvial. Com relação à drenagem, tem que dar uma verificada na Secretaria de Obras se tem alguma solicitação. Vocês mandaram solicitação com relação a essa drenagem lá? Sim, a prefeitura foi lá e fez um ladrão, mas não está resolvendo nada. A casa continua sendo inundada. Pois eu vou anotar essa rua para a gente ter uma ciência de que está acontecendo e repassar lá para a Secretaria de Obras. Não, beleza.
Jó, você já acabou? A questão Finalizou, vereador? Finalizar. do contingente aí operacional para os reparos ficou pendente. Desculpa não ter respondido. Nós temos a nossa equipe própria, equipe contratada pela Copasa, não, própria não é contratada, que já trabalha na Copasa, a nossa equipe do dia a dia, e a Copasa tem os contratos. Os contratos são de acordo com a quantidade de serviços. Então, as empresas contratadas não é por tantas pessoas. Lógico que quando ela assume um contrato desse, a própria Copasa já tem um dimensionamento de quantas pessoas provavelmente vão precisar trabalhar, mas é a empresa que estabelece. Nós temos empresas contratadas para os serviços de água, para os serviços de esgoto, e igual eu falei anteriormente, nós começamos agora com uma outra empresa exclusivamente para serviços, vou falar assim, relacionados com hidrômetro, tá? Substituição, infração, né, religação. Então, essa questão do dimensionamento, a equipe nossa operacional está sempre acompanhando. Logicamente, se tiver uma placa ali com 10 dias na rua, está errado. A gente, de vez em quando, recebe algumas demandas, vai lá e verifica, né? Pode ser, o mais comum, vereador, é que essas obras estejam relacionadas com esgoto, que obra de água são obras mais, assim, as redes são mais rasas. Então, a gente tem que, né, tendo algum ponto, pode colocar uma placa, porque a empresa já viu que tem um problema, que a empresa vai entrar no dia seguinte, ou até a empresa chegar, ou alguma questão de recomposição, mas tem uma placa lá 10 dias mesmo, tem que executar o serviço. Rua Direita, número 299, quase 20 dias, centro histórico, quase do lado da Câmara aqui. Tá. Inclusive, estamos falando de tombamento histórico, patrimônio histórico. Se aquela casa cair no chão, vai dar muito problema para a Copasa. Rua Direita, 299, 20 dias. Então, vou pedir para o pessoal operacional ali anotar para ver o que é isso. Se é relacionado com água ou relacionado com rede de esgoto. Só uma parte do vereador. Essa rua que o senhor acabou de falar, esse endereço, eu já encaminhei um ofício para a Copasa, já tem uns 15 dias. Já tem denúncia no Ministério Público, é centro histórico, é casarão tombado, o buraco é mais embaixo, literalmente. E está cedendo, né, vereador? Só está aumentando. A gente consegue ver, olhando por baixo assim, que já está abrindo um buraco, lá só está o asfalto em cima. Então, vou verificar. Tá? Chegando lá no escritório, a gente já verifica o que é isso. Então, moçada, acho que a gente já pode finalizar aí. Tem alguém com mais alguma pergunta? Deixa eu só... Uma questão de ordem, senhor presidente. Só pois não, vereador finalizar Sandro. bem rápido, por causa do horário também. Eu estou acompanhando aqui atentamente as falas, né, as respostas da Copasa, da Prefeitura. E a Suzana também já está à frente, já teve à frente disso aí várias vezes, os outros vereadores. A conta chegou, Suzana. A conta chegou por um contrato que foi feito na década de 1980, né? A conta chegou, né? Se ele foi bem fiscalizado, se ele foi bem feito lá atrás, se previu essa montoeira de bairros que tem na nossa cidade agora. Quando a gente fala aí de cortar a água das pessoas, Nilson, igual você falou muito bem aí, eu não sei se a Copasa tem conhecimento, e a Prefeitura com a nova gestão aí, são 105 bairros que essa Câmara aprovou aqui para regularizar. E se tem água ou não sei como é que eles ligam lá, tá sem rua, não sei como que tá esses bairros, mas se cortar, Zé Cláudio, muita gente vai ficar sem água dentro de Santa Luzia. Então foi falta de planejamento ou falta de fiscalização, né, do contrato da Copasa, né, que foi feito há muitos anos atrás, e a gente não sabe se ele foi remendado, né, durante esse período da década de 80 até 2012, né. Eu sei que agora foi feito um contrato,
né, a gente espera que esse contrato agora seja fiscalizado realmente, né, por quem estiver à frente da prefeitura, pela Casa Legislativa, próprio Ministério Público. E com relação às ações contra a Copasa, César, a gente basta entrar lá, digitar Copasa, né, ações tem milhares, né, e não é culpa do funcionário, porque ele é um servidor público, igual eu também sou servidor público, fora aqui da Casa Legislativa também. Às vezes a gente não tem culpa disso. Agora, a gente não pode estar conivente, a gente tem que, se está precisando de ajuda, eu vou citar um paralelo aqui de uma coisa que é diferente, que é a segurança. Aqui na cidade, alguns comandantes de polícia pediram ajuda da Casa Legislativa, que a gente está trabalhando com 100 policiais, 50, precisamos de mais contingente, nós precisamos de mais ajuda. E aí juntou-se esforços, e hoje a gente tem um batalhão aqui, nós temos mais policiais, então acho que a gente pode somar, né, uma soma de esforços aqui para ajudar, né, principalmente aí a trazer mais melhorias aqui para a cidade de Santa Luzia. Porque senão vai ficar aqui, se eu falar o que eu quero aqui, eu vou te ofender, e eu não quero isso. E você é um servidor público, né? Você tem uma hierarquia, você tem seu chefe. Agora, cabe você também chamar a Casa Legislativa, porque aí você também está sendo cobrado pelo povo, que aqui cada um representa, né, os seus eleitores, para a gente poder mudar a realidade de Santa Luzia com relação à Copasa. Não se planejou. Não, lá em 1980 ninguém sabia que ia ter aqui 105 bairros agora para legalizar. E por coincidência ou não, né, Suzana, muitos desses bairros que nós aprovamos para legalizar se encontram nos topos. É onde você está falando aí que está faltando, que não consegue chegar. Isso eu não estou falando de condomínio, de bairros legalizados, não. Bairros que precisam ser legalizados. Estão nessas encostas aí, dos barrancos aí. Então a gente precisa realmente, a linha, a tubulação, no seu nome científico, técnico, ela não foi programada para isso, para atender essa montoeira de bairro que tem dentro de Santa Luzia. Então não se teve um planejamento. Então cabe, acho que agora com esse novo contrato à prefeitura, né, que bom que tem alguém que é ligado à Copasa, né, isso é importante, tem essa interlocução. Eu acho que agora é fiscalizar mesmo o cumprimento desse contrato. E algumas metas, porque a gente está falando isso porque não veio aqui para nós, que algumas dessas metas aí, igual falou 2028, a gente poderia ter reduzido isso para antes, né, assim? Igual o vereador Ticaca falou isso, 2028 para legalizar o bairro Peões, Casa Blanca. Não, a gente poderia jogar isso para antes. Então, acho que a gente precisa disso, porque senão a gente vai ficar aqui chovendo no molhado, né, fazendo nossas gravações de vídeo aqui para a gente divulgar somente. Mas o problema vai continuar, porque a fatura chegou agora, e muitas outras faturas irão chegar se a gente não tomar providência. Então, eu me coloco à disposição também para qualquer ação aí, eu acho que da casa, junto com a Copasa aqui local, para atender aí as demandas. Muito obrigado, senhor presidente. Alguma pergunta aí, senhores vereadores? Ok, Carlos? Tudo ok? Então, agradeço a presença aqui do Carlos Roberto, engenheiro da Copasa, e o Hudson também pela presença aí. Tá? Sejam sempre bem-vindos a essa casa aqui. À disposição.